O oitavo livro de 2024 é o relato de Arthur Gordon Pym, do norte-americano Edgar Allan Poe. Então, o Poe, gosto bastante dele, é um autor que eu gosto bastante, mas só tinha lido contos dele. Aliás, essa aqui é a única, o único romance, né, dele, classificado aqui como romance, né. Eu vi também o título, que é a narrativa de Arthur Gordon Pym, mas nessa edição de bolso aqui da LM Pocket, ele está como relato de Arthur Gordon Pym. E eu pesquisei sobre este livro, eu estava vendo que, na verdade, o título dele é imenso, não é só isso aqui, né? Que é Arthur Gordon Pym, de Nantucket, e aí vai contando toda a história, né? O título é enorme, assim, né? Não, fora de base, assim, no título correto, né? Desse romance aqui, certo? Bom, então eu estava com ele aqui, ele é da biblioteca da escola, inclusive, estava com ele aqui, e eu estava sem nada para ler. Ele é um livro bem fininho, e como eu gosto bastante, assim, de narrativa marítima, né? E esse aqui eu imaginei que fosse. E aí então eu comecei a fazer a leitura e gostei, achei até interessante. Aí lá pelo meio, assim, tava lendo alguma coisa, eu havia até esquecido que era do Poe, né? E eu, nossa, que isso, né? Que tipo de coisa aparecendo aqui? E aí então eu fui me lembrar que ele era, né, do Edgar Allan Poe. Então, embora o fantástico, o terror, ele aparece poucas vezes aqui, né? Isso aqui, essa história, ela vai ser uma narrativa assim mais que não vai aparecer ter tantos casos assim, né? De terror, né? Do horror, né? Que é o estilo do Edgar Allan Poe. Bom, então, essa história aqui, ela foi escrita de janeiro e fevereiro de 1837, foi publicada em jornal, porque não era, assim, de início uma ideia de fazer um livro, né? Depois que ela acabou se transformando num livro. Então, esse aqui vai ser o único romance completo, né, do Poe, que é, então, conhecido como o grande contista da literatura norte-americana. Essa narrativa, então, ela é em primeira pessoa. O Arthur Gordon Pym, ele é filho de um comerciante de Nantucket. E aí, então, a gente lembra, né, por exemplo, lá do caso do Herman Melville, né, a história da caça das baleias, né, e aí a gente vê que os baleeiros, eles saíam ali de Nantucket, né, nos Estados Unidos. Esse Gordon Pym, ele tem um amigo que se chama Augusto, e ali eles são rapazes, né, tal, e esse Augusto é filho de um capitão, né, um capitão de um navio, e eles estão uma noite, assim, de bebedeira e tal, e saem de uma festa e acordam no meio da noite e vão velejar. E aí acontece um acidente, eles são resgatados, né, por um baleeiro. E mesmo assim, com esse susto que eles tomam, eles sobrevivem e tal, mesmo com esse susto, eles acabam assim que o Pym, ele quer, porque quer viajar e viajar de navio e conhecer outros lugares, mas a família dele não aceita, né? Não quer que ele vá. E aí então, o que que acontece? Ele vai fugir de casa, ele foge, fica escondido no porão lá do navio do pai desse rapaz. E aí então ele fica escondido lá um tempo, até que esse amigo dele até que se afastasse, né, para que a família não desse conta dele, né, saber onde procurá-lo, saber onde ele estava. E aí então esse amigo dele vai levar comida para ele, deixa comida lá, mas aí o que acontece? O amigo não volta e ele não pode aparecer, ele não pode subir, porque ninguém poderia saber que ele estava lá, ele estava escondido, né, inclusive de toda a tripulação, né, ele estava escondido lá. E aí, então,
ele começa a ficar lá, ele não consegue sair, ele começa o cheiro da carne que começa a apodrecer e ele começa a delirar, né, e tal. E aí, então, o amigo volta. E quando esse amigo volta, esse amigo vai dizer para ele, então, que o navio está em perigo, né? Havia sido atacado e estava tudo dominado por essas pessoas, né? Que haviam tomado esse navio. E então, aí que a aventura vai começar. Então, navegar não era bem assim o que ele estava esperando, né? E aí ele vai, então ele vai vão acontecer muitas coisas ali e esse livro, né, daí não dá mais para contar, porque daí vai acontecer naufrágios, vai acontecer, eles vão de um navio, eles entram em outro, esse outro vai parar numa ilha, essa ilha tem nativos, esses nativos também vai ter bastante problema. Então é uma aventura, é uma narrativa assim bastante dinâmica, né? Essa narrativa e intercalado por algumas informações que ele coloca, explicando, por exemplo, expressões náuticas. De localização também, onde eles estão, qual lugar que eles estão, né? Então, assim, eu li bem rapidinho, porque realmente ele é bem curtinho mesmo, e é bem bacaninha, não é um grande livro, assim, não gostei, assim, tanto, né? Mas achei que valeu a pena, achei, assim, umas partes, assim, um pouco inverossímeis, assim, também, né? Mas, enfim, até ele mesmo, né, no prefácio, ele vai falar sobre essa questão da verossimilhança, né, que das pessoas não acreditarem, né, nessa narrativa dele, tá? Então, sim, vale a pena, né, conferir, tá? O livrinho aqui do Edgar Allan Poe. É isso aí, até mais!